Eu fui marcado nesse vídeo e achei uma boa oportunidade de explicar do que se trata oligopólios e nem sempre eles são ruins. Dá uma olhadinha. Essa querida está descobrindo uma coisa chamada oligopólio. E eu vou tentar simplificar aqui para que você entenda também. Vamos lá. Configura-se oligopólio quando poucas empresas dominam a comercialização ou produção de algum produto ou serviço. Quando a gente fala sobre desigualdade social, que 80% do dinheiro do mundo está na mão de pouquíssimos, enquanto o resto da galera está passando fome, é sobre isso que a gente está falando. A definição dela tá ok, tá? De fato, na indústria alimentícia, a gente tem poucas empresas que dominam a maior parte do mercado. Mas nem sempre um oligopólio e até um monopólio é algo ruim. A visão negativa que a gente tem é por conta de um matemático chamado John Nash, que desenvolveu toda uma teoria baseada na contraposição à mão invisível do mercado, que é a base do liberalismo. Dizia ele que, se você tiver poucas empresas atuando, elas poderiam combinar as estratégias para que seja melhor para elas e não para o consumidor. O filme Uma Mente Brilhante, que conta a história do John Nash, é muito legal o exemplo que eles usam para explicar como isso funciona. Dá uma olhadinha. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Esse exemplo é bem legal e eu vou incluir duas situações que mostram que há buracos na teoria do Nash, tá? A primeira é, bom, se os quatro caras definiram que eles vão nas feias e deixar a bonita de fora, o que vai acontecer? Bom, o primeiro vai numa feia, o segundo vai numa feia, o terceiro vai numa feia. E o quarto? Ele pode olhar e falar, meu irmão, todo mundo foi na feia, eu fui na bonita. E aí o cara vai na bonita e se dá bem, melhor do que os outros. Então você precisa garantir que os seus concorrentes não vão te trair. E vamos combinar que não é algo trivial, né? Porque o cara vai ver, o último cara que for vai ver a bonita e a feia, e se ele for na bonita ele vai se dar bem e ele vai acabar indo na bonita, né? Então, isso é um buraco complicado. O segundo, e mais importante, você tem que garantir que a porta do bar esteja fechada. Por quê? Vamos imaginar que esses quatro caras ali combinaram, vamos só na feia, deixa a bonita de fora. Os caras foram na feia, aí tô eu andando na rua, entro nesse bar e dou de cara o quê? Com quatro caras chegando em mulher feia e uma mulher linda ali, pô, que ficou mal, que as amigas estão chegando, estão conversando com um monte de cara. Eu com essa lataria média, vou olhar lá e vou chegar na bonita e vou me dar bem, melhor do que os caras que combinaram. Então você precisa garantir que você tenha barreiras à entrada. Ou então você corre o risco de vir um outsider, vir alguém de fora e acabar se dando melhor do que quem combinou. Ou seja, o problema tá se você fechar a porta do bar. E quem é a pessoa que fecha ou abre a porta do bar? No geral é o Estado. A gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil. A gente tradicionalmente tinha o quê? Rede Globo, SBT, Bandeirante, era mais ou menos isso. E a Rede Globo andava de braçada, ganhava milhões e milhões de reais. Então você podia olhar e falar, putz, vou entrar nesse mercado, porque esse mercado dá muito dinheiro. Só que você não podia entrar nesse mercado, você tinha que ter uma concessão de TV, que basicamente você tinha que ir no Congresso, lá no presidente, e pedir pro cara te liberar uma. E aí é o cara que tá com a chave do bar, ele geralmente não dava essa chave, porque tinha todos os conchavos ali. E o que aconteceu? O mercado atropelou, né, o Estado que estava na porta desse bar. Abriu um monte de janela, de porta e começou a entrar Amazon Prime, Netflix, YouTube, TikTok, todos esses caras acabaram entrando e dominando esse mercado. Então a Rede Globo, que antes nadava em berço esplêndido, escolhia qual mulher ia chegar, hoje não. Hoje ela está desesperada aí, sendo massacrada no mercado, tendo que competir, demitindo um monte de gente que ganhava fortuna sem trabalhar. Não é isso que a gente está assistindo? Então, o mercado alimentício, ele tem a porta aberta. Esses caras conseguem prosperar porque no final do dia eles conseguem ter custos melhores, eles são muito mais eficientes do que a média. E sim, quanto maior você vai ficando, você precisa efetivamente ter melhores condições de competir. E é por isso que o pequeno não consegue competir. Ela mesmo se trai quando ela fala isso aqui, dá uma olhada. Enfim, qual é o grande problema disso? É que isso impede que pequenos empresários vão para frente. Porque é uma concorrência desleal. A gente, como pequeno empresário, nunca consegue praticar os mesmos preços que eles.
Pois é, isso não impede que ninguém faça uma competição. A questão é, esses caras sim são maiores e vão dominar com muito mais facilidade porque eles têm uma condição de custos muito melhor do que a média. Mas, por exemplo, no passado a gente tinha uma dominância do McDonald's. Depois tem o Burger King, né? Que quando o McDonald's está cheio, tem sempre o Burger King. E às vezes o Burger King está cheio, aí tem o Bob's. Mas o que está surgindo que está amassando esses caras? Hamburgueria gourmet. Em São Paulo é Zedeli, Buzina, é uma porrada de hamburgueria muito melhor que está surgindo e está amassando os caras, né? Então, não se preocupe. Se a porta do bar está aberta, se novos entrantes podem entrar nesse mercado e não entram porque os competidores são melhores, a gente está bem. O problema é quando o Estado vai lá e tranca a porta desse mercado. Aí é um problema grave, beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui se você entendeu, porque ficou um vídeo longo. Não deixa de seguir o canal e eu vejo você no próximo vídeo.